será que ele ficou com algum dinheiro para ele, para a família dele? Eu me chamo Diego Barreto e esse aqui é o Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. Muito bem-vindo, eu vou falar aqui sobre a história do bilionário que decidiu morrer falido, pegar os seus bilhões de dólares e entregar tudo até o fim da sua vida, e isso aconteceu agora em 2020. Vou contar a história de Chuck Finney, também conhecido como James Bond da filantropia. Você já vai entender por quê. Nesse vídeo aqui eu quero contar essa história muito impressionante, mas antes você não pode deixar de curtir. Já deixa o seu joinha aí para o algoritmo do Google saber que esse vídeo é valioso, que vale a pena dividir esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve e aperta o sininho, porque senão você não vai ver os próximos vídeos do canal. Beleza? Faz isso. Dei tempo para você fazer. Tranquilo? A história de hoje é demais. O bilionário que decidiu, literalmente, entregar tudo que ele tinha. Bom, seguinte, vamos contar rapidinho a história dele. Ele nasceu em Nova Jersey em 1931, num bairro irlandês, serviu na Guerra da Coreia, muito jovem. Quando ele voltou, ele estudou, ficou procurando oportunidades, talentoso, sempre desde criança achava formas de vender coisas para as pessoas, de conseguir fazer o seu dinheiro. Ele tem até uma expressão para isso, making a buck. Ele sempre estava conseguindo fazer um dinheirinho com as coisas que ele fazia, e aí um dia ele espotou uma possibilidade. Ele estava na Alemanha, ele viu que havia muitos navios do exército americano na região, e eles queriam comprar produtos que normalmente não se tem acesso, e principalmente apareceu um tipo de lei para favorecer pessoas do exército a comprar sem pagar o imposto, então isso deixava o produto mais barato. Embora o produto ficasse mais barato, porque ele estava servindo o produto ali naquela condição de porto, ele conseguia cobrar um pouco mais também, então o pessoal do exército comprava mais barato, para eles era vantajoso, e para ele também era vantajoso que vendia esse produto, porque ele tinha uma margem maior, exatamente porque ele tinha esse espaço que o governo proporcionou a ele para poder vender para as tropas que estavam na região ali onde ele morava, na Alemanha na época. Isso foi ali na década de 50 para 60. Aconteceu que ele, vendo essa oportunidade, começou a abrir lojas em aeroportos com o mesmo esquema, e se você já foi no aeroporto internacional, você já passou por uma loja do Chuck Finney, uma loja chamada Duty Free Shop. Quem nunca passou no Duty Free Shop quando foi num aeroporto, quando fez uma viagem internacional, onde você pode comprar produtos importados sem pagar imposto, né? Isso aí tá lá. E aí, quem inventou isso foi ele, o Robert Miller, um amigo dele. Ele tinha, o Chuck Finney tinha exatamente 40%, menos de 40%, 38,75% do Duty Free Shop era dele. E ele foi ficando muito rico, ganhou muito dinheiro com isso, que começou na década de 60, e exatamente em 1960, ganhou muito dinheiro. Quando chegou 22 anos depois, em 1982, olhando para aquele mundo de dinheiro, ele sempre com um pensamento que ele disse que carregava com ele há muito tempo, de que ele precisava dividir o que ele tem, que ele tinha responsabilidade de dividir com quem não tem aquilo que ele tinha. Então ele tomou uma decisão drástica e radical. Ele decidiu, em 1982, doar absolutamente tudo o que ele tinha para caridade, tudo. Ele não conseguiu fazer isso diretamente em 82, ele começou a trabalhar com seus advogados para criar uma fundação que veio à existência em 1984. A fundação se chama Atlantic Philanthropies, que acabou de fechar porque o dinheiro acabou. Exatamente. Mas vamos lá, vamos do começo. A grande pergunta que fica aqui é: será que ele ficou com algum dinheiro para ele, para a família dele? Você vai ver no final. E os amigos dele falando assim: cara, tenha noção que na hora que você abrir essa fundação e assinar esse contrato que diz que toda a sua renda, todo o seu dinheiro vai para essa instituição, não tem volta. Esse dinheiro todo vai para a instituição, não tem como voltar atrás. No dia seguinte você não pode mais voltar atrás. Cara, é impressionante a decisão que ele tomou. E ele simplesmente pegou e assinou que toda a renda que ele teria da Duty Free Shop, toda a renda que ele teria, tudo que era parte dele do negócio, iria 100% para essa instituição. E ele tinha como meta gastar absolutamente tudo. A fundação começa então em 1984 e eles não simplesmente pegam o dinheiro e saem gastando o dinheiro, né? Esse jeito de fazer caridade é bem inteligente. Você pega aquele dinheiro que você tem, principalmente que é um montante grande, e você multiplica esse dinheiro com investimentos
e vai, ao mesmo tempo que você vai investindo para o dinheiro crescer, você ao mesmo tempo vai fazendo o uso dos recursos. No caso dele, ele não queria que o investimento crescesse a ponto de ele não conseguir mais doar. Ele queria doar tudo. Ele tinha um planejamento para que ele conseguisse doar absolutamente tudo. Com isso, ele criou uma nova mentalidade, um termo que está muito ligado a ele, chamado Giving While Living, né? Dando, entregando enquanto se está vivo. Normalmente se deixava na herança, no momento da herança, para se doar para a caridade uma parte da sua fortuna. E ele falou, não, vamos fazer isso enquanto estamos com vida ainda. E foi ele é a inspiração do Bill Gates. Por isso o Bill Gates é hoje o maior filantropo que tem na Terra, por causa da história do Chuck Finney. E essa história, ela era em segredo. Ele é chamado de James Bond da filantropia, porque ele não se revelava, mas ele vivia viajando o mundo, caçando oportunidades de ajudar pessoas, procurando aonde ele conseguiria colocar o dinheiro dele para poder ajudar. E aí, você provavelmente não tinha ouvido falar dele até agora, né? Mas o Bill Gates já tinha não só conhecido ele, como resolveu entrar nesse mesmo esquema de doar enquanto se está vivo. E não só isso, Bill Gates foi responsável por convencer o Warren Buffett, o homem mais rico do mundo na época, a participar disso também com a influência de Chuck Finney. Então, o que ele começou é algo que está hoje acontecendo no mundo. Ainda esses caras estão dividindo o que eles têm em vida, exatamente por causa da mentalidade de Chuck Finney, que decidiu doar tudo lá desde o começo. Uma frase dele que eu quero destacar é: as pessoas devem sentir a responsabilidade de usar parte de seus recursos para melhorar a vida de seus pares, ou então criarão problemas insolúveis para gerações futuras. É muito simples o que ele está falando aqui. Ele está falando assim, se a gente continuar num ritmo de egoísmo desenfreado, só para mim, só para mim, só para mim, eu que acumulo, eu quero o máximo para mim, obviamente que nós vamos destruir os recursos, obviamente que nós vamos deixar as pessoas vivendo cada vez mais miseravelmente. Isso tudo vai representar um grande problema para o futuro. Então ele está usando aqui uma lógica egoísta para denunciar o próprio egoísmo. É burrice você achar que você vai conseguir juntar só para você e vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas ele não tem só lógica egoísta por trás não. Você vai ver algumas coisas bem interessantes sobre o pensamento dele a respeito disso que ele está fazendo. Mas eu queria antes destacar o testemunho de um amigo dele que falou assim: quanto mais ele doava, mais feliz ele ficava. E tudo isso sem aparecer, sem nome em prédio, realizando grandes coisas. Universidades inteiras da Irlanda ele ajudou a construir, inteiras, com prédio, laboratório, com tudo. Coisas incríveis. Uma vez ele chegou na própria Irlanda, no Departamento de Educação da Irlanda, e falou assim, é o seguinte, eu tenho 75 milhões de libras aqui. Se eu der 75 milhões de libras para vocês colocam a outra metade, os outros 75 milhões de libras, para a gente terminar o projeto da universidade, dos laboratórios novos que ele queria comprar, etc. Então ele barganhava com os estados, com o dinheiro que ele tinha, para poder realizar as coisas. Uma coisa realmente incrível e sem falar nada para ninguém, sem aparecer por aí. Muito interessante isso. Continuando os pensamentos dele, ele diz assim, eu vejo poucas razões para postergar doações enquanto tanto pode ser realizado apoiando causas valiosas. Além do mais, é bem mais divertido doar enquanto se está vivo do que quando se está morto. Mais uma vez, lógica simples. Mesmo para você que é ganancioso, você consegue entender isso, né? O plano era doar tudo até 2016. Para isso, ele teria que gastar $1 milhão por dia para conseguir doar tudo até 2016. Acontece que eles tinham investimentos, eles conseguiram comprar as ações do Facebook logo no começo, a Alibaba lá na China e outras empresas grandes que fizeram sucesso. O dinheiro dele continuou crescendo. E o projeto de acabar com o dinheiro até 2016 falhou. Eles chegaram até 2020, mas doaram até o último centavo dos $9 bilhões que ele conseguiu acumular durante a sua vida. Todos os $9 bilhões foram doados para a caridade em inúmeros projetos pelo mundo. Que história, cara. Essa história aqui, eu vou falar para vocês, enquanto eu fazia pesquisa, eu me emocionei várias vezes de ver um ser humano ser capaz de fazer isso e deixar esse exemplo, né? Deixar essa história pra gente. Warren Buffett fala assim, ele é um modelo a ser seguido por todos. Vai levar 12 anos depois que eu morrer para eu conseguir fazer o que ele fez durante a sua vida. E aí,
enquanto eu pesquisava sobre Chuck Finn, eu lembrei de uma palestra que eu assisti dele há uns 2 anos atrás, que foi uma palestra que me marcou muito, porque era uma palestra de filantropia, em que ele estava dizendo exatamente sobre isso, sobre doar tudo, que ele estava deixando tudo, que ele não queria ficar com nada. E aquilo pareceu muito surreal, até que hoje a gente está vendo o cara aí, ó, sem nada mesmo, acabou, a empresa fechou, a Atlantic Philanthropies está fechada. Ele assinou isso esse ano, foi mês passado. Saiu na Forbes, saiu em vários lugares aí sobre esse assunto. E aí, a palestra me marcou porque ele disse 2 coisas. Uma vai virar um vídeo aqui do canal. Ele falou que ele viu, eu não lembro se foi numa pesquisa científica ou alguma coisa do tipo, que as pessoas que eram filantropos viviam mais tempo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, mais interessante, que ele falou assim, quando perguntado sobre a família, sua família, como é que vai ficar? Ele falou, não, é ruim para os meus filhos eu deixar essa grana toda para eles. Eles têm que conseguir vencer na vida também, aprender as coisas. E ele educou os seus filhos para que eles, na vida, se desenvolvessem e eles pudessem viver por si, trabalhar, encontrar seus caminhos para não depender da grana astronômica que o pai tinha. E eu vi uma entrevista da filha dele agradecendo ele por ter feito isso. E me marcou muito essa ideia dele. Não vou deixar, porque eu vou estragar meus filhos. E é para doar tudo mesmo, para doar o que der para doar. E a pergunta é o quanto que ele ficou para poder fazer todas essas doações, quantos bilhões ou milhões ele ficou para poder doar 9 bilhões, né? Antes de responder essa pergunta, eu vou só dizer uma frase que ele falou, um texto de Jesus, que ele inclusive cita numa entrevista, que ele fala que Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco, que é um jeito de Jesus dizer, você sempre terá alguém para ajudar. E ele falou essa frase na entrevista assim, en passant, mas ela tem uma profundidade teológica muito grande que eu quero dividir aqui com você. Embora ele não estivesse fazendo teologia, a verdade é que tem uma teologia muito forte nessa fala. É entender essa condição humana, é entender que não se pode passar a responsabilidade para outro. Ninguém vai fazer por nós. Todos temos que fazer por todos. A humanidade está em uma condição de eterno equilíbrio em que os que têm sempre terão que dividir com os que não têm. Nunca nos permitindo recostar confortáveis em nosso próprio egoísmo. Pensa nisso. Quanto da fortuna dele ficou para ele? Lá em 1982, quando ele decidiu tomar essa decisão, e assinou em 1984, fazendo a transferência de todo o dinheiro que ele tinha para Atlantic Philanthropies, ele e a esposa dele ficaram com, e a família, os filhos e etc. A família dele ficou com 2 milhões de dólares apenas. É muito pouco. Você pode achar que 2 milhões... se eu tivesse 2 milhões já estava bom minha vida. Mas a gente está falando de alguém que tinha bilhões. Esse alguém que tem bilhões, ele sabe que pode ter avião próprio. Ele sabe que pode ter helicóptero. Ele sabe que pode ter casas em qualquer lugar do mundo, de qualquer jeito que ele quiser. Ele sabe que ele pode o que ele quiser. No entanto, ele abre mão de tudo isso para viver a vida. Os 40 anos que ele viveu de lá para cá foram com 2 milhões de dólares. Para sustentar ele, a esposa e os filhos. Só para você ter uma ideia, se você comparar os 2 milhões de dólares com os 9 bilhões que ele doou, isso quer dizer que ele doou 450.000% do que ele tinha. Ele não doou 100% do que ele tinha. Ele doou 450.000% do que ficou para ele. Você entende isso? Isso ele só conseguiu porque ele tinha uma vida frugal. Ou seja, uma vida sem esbanjar. Ele controlou a inflação do estilo de vida. Ele não viajava de primeira classe. Ele controlou a sua expansão de custo, né? Para quê? Para que ele pudesse doar mais. Ele diz isso. Para que eu vou ficar gastando com um monte de coisa supérflua se eu posso ajudar muito mais se eu guardar mais? Então ele simplesmente viveu bem. Ele falou, vivi bem, vivi confortável, não tenho do que reclamar. No entanto, ele podia ter vivido muito melhor, mas ele entendeu esse jogo. Ele sabia que se ele deixasse inflar o estilo de vida dele, se ele deixasse inflar as necessidades dele, que no começo começa como conforto, mas depois vira necessidade, porque a gente não abre mão de conforto, ele sabia que ele não ia conseguir realizar tanto quanto ele realizou. Então ele viveu uma vida frugal. A gente também pode doar em vida. É isso que essa história vem inspirar a gente, né? Não importa quanto você ganha. Todos nós podemos tirar um percentual daquilo que a gente ganha para poder ajudar as pessoas. A gente consegue colocar isso no orçamento, a gente consegue se programar. A gente não precisa achar que não pode porque ganha só um salário mínimo. Todos nós podemos
escolher uma parte percentual, seja lá qual for esse percentual, para sair todo mês do nosso dinheiro para poder ajudar as pessoas. Esse é um método que eu vivo comentando aqui no Filantropando. Isso é possível. A gente não precisa ser bilionário para poder doar em vida. A gente pode começar. É só a gente querer. É só a gente ter vontade de fazer isso. E quem quer doar mais, que nem ele, vai ter que se organizar melhor para poder crescer. É importante crescer se você quer doar cada vez mais. Eu espero que essa história te inspire e eu espero ouvir um dia a sua história, ou quem sabe contar a sua história aqui no Filantropando. Divulga esse canal. Mais pessoas precisam se inspirar com essa história.